Não importa se eu tô com vontade ou não. Não importa se me custa ou não, não importa nada. Eu vejo que tem um propósito e tem um propósito eterno. Então eu falo, conta comigo, Senhor. Com ou sem vontade, conta comigo. E aí, minha gente, bem-vindos ao último episódio dessa temporada do Júnior na Lata. Essa temporada que a gente tá falando sobre corpo, alma, espírito e que, vem junto com esse devocional. Não que a temporada venha junto com, você teria que comprar o devocional. Então, acessa o link aqui embaixo e compra. Mas, paralela ao que eu fiz aqui nesse devocional, plenitude espiritual, alma e corpo. Inclusive, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, no início. Bom, tem checklist que você consegue fazer. E aí, se você não sabe, se você tá ouvindo e não tá vendo, depois você entra lá no YouTube e veja. Inclusive, estamos muito felizes porque hoje temos a plaquinha dos 100 mil inscritos no YouTube ali atrás. Ó, dá um zoom, você vai ver. Mas a gente colocou aqui nesse devocional, cada capítulo, são 21 dias. Vai ter um QR Code que eu gravei vídeo específico para cada início de bloco. Então, quando a gente vai falar, tem uma introdução geral, quando a gente vai falar sobre o espírito, alma, corpo. Tem um momento que a gente ora junto. E é um devocional diferente por quê? Porque eu tenho o versículo aqui que é a base daquele tema que eu tô abordando naquele momento, daquele dia. E eu faço esse texto discorrendo esse tema. E a gente ora junto. Então não é só um devocional de eu destrinchar um versículo, mas é a aplicação desse versículo na nossa vida para que você seja uma mulher real que adora Deus com o seu espírito, com a sua alma e com o seu corpo, ou seja, de forma integral. Bom, mas hoje, então, o nosso episódio final dessa temporada, eu vou falar sobre sofrer por Cristo. E sofrer no corpo, porque não tem como nós servirmos a Deus se não estivermos dispostos a sofrer por Cristo e ter uma vida sacrificial. Então eu queria já começar lendo Atos 5:41, que fala o seguinte: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome, o nome de Jesus. Então, os apóstolos, considerando algo positivo, algo bom, algo legal, estarem sofrendo afronta, terem perseguição, pessoas contra eles, falando coisas deles, mas por quê? Não simplesmente porque é legal sofrer, não, que ninguém gosta de sofrer, mas pelo fato de sofrer pelo nome de Cristo. Então, quão importante é ter a revelação do que significa sofrer pelo nome de Cristo e entender que é um privilégio poder sofrer por Cristo. Uma coisa que eu sempre falo é que se nós olhamos a vida de Jesus, nós vemos que Jesus caminhou e operou milagres e, sim, ele amou as pessoas e ele ensinou e ele fez coisas incríveis, mas ele sofreu. Então, a partir do momento que eu quero ser uma discípula de Cristo, quero seguir a Cristo, quero imitar a Cristo, eu não vou imitá-lo apenas na vitória. Eu não vou imitá-lo apenas nos milagres, sinais, maravilhas, nas pregações cheias da presença. Eu tenho que imitar a Cristo também no seu caminhar de sofrimento. E Cristo sofreu enquanto em terra, sendo Deus num corpo de gente, num corpo humano. Isso é um sofrimento para um Deus santo. Sendo ele levando afronta, calúnias contra o seu nome, ele sofrendo tantas acusações, sendo acusado de ser até Beelzebul. Então, assim, tantas coisas pelas quais Jesus passou e que ele sofreu. E eu, como uma discípula de Cristo, não posso imaginar que eu não vou passar pelas mesmas coisas. E eu tenho que olhar e falar assim, não é só que eu não espero não passar, é que eu quero passar, porque esse é o pacote completo. Eu quero tomar de tudo que Jesus tomou, até o cálice da dor, o sofrimento. Eu quero também tomar esse cálice. Eu quero estar com Cristo e caminhar nos seus passos aqui em terra. Todos eles, seja qual for o passo que Jesus andou, eu quero andar pelo mesmo passo, porque ele é o meu único modelo a ser seguido. O único modelo que eu tenho para me inspirar, para me ensinar como é ser um ser humano dependente do Espírito Santo, dependente de Deus. Então, esse é o modelo que nós queremos seguir e está no pacote sofrer por Cristo. Ninguém gosta de sofrer, inclusive
a vida, os sistemas do nosso corpo é para nos proteger de sofrimento. Você passa por um trauma, o que acontece depois do trauma? Você fica levemente anestesiado. E você até se questiona, será que isso aconteceu mesmo? Será que isso aconteceu comigo? Isso é uma forma do seu corpo se proteger para você não sentir aquela dor. Então ninguém naturalmente vai querer sofrer, ou vai escolher sofrer. Mas nós, entendendo esses passos de Jesus, falamos: Jesus, nós queremos, porque tem um propósito e um motivo por esse sofrimento. É de imitar o Senhor, de ser uma expressão do Senhor aqui na terra e de passar pela mesma história que o Senhor passou. Então não é uma coisa que eu vou conseguir te convencer a fazer, achar prazer em sofrer por Cristo. É uma coisa que você vai ter que ter a revelação, porque o seu natural, a sua carnalidade, não vai querer sofrer por nada, por ninguém, não vai querer sofrer por Cristo. Então você precisa ter uma revelação do que significa isso para você achar prazer em sofrer pelo Senhor Jesus. Para você achar alegria em meio a essas adversidades. E eu gosto muito que Paulo, quando ele fala tanto sobre alegria, ele está dentro da prisão. Como que se encontra alegria numa prisão? Se você tem a revelação, o entendimento do porquê você está naquele lugar, do porquê você está sofrendo, e se você tem um propósito maior que você, que te aponta muito lá para frente, muito além dos seus anos de vida. Você precisa disso para conseguir achar esse valor no sofrimento por Cristo. E quando nós então abraçamos a cruz e seguimos os passos de Jesus, nós entendemos que até a perda tem um propósito eterno. Então, Deus não nos chama a simplesmente segui-lo, Ele nos chama a tomarmos a nossa cruz, negarmos-nos a nós mesmos e então, assim, só depois disso, a gente consegue segui-lo. Você precisa se negar, tomar a cruz e seguir a Cristo. Então, é uma negação, mas não é uma negação de um lugar de falta de entendimento de quem você é. Porque existem pessoas que vão gostar do sofrimento porque elas não entendem que elas são. Existem pessoas que vão gostar do negativo porque talvez pelo menos isso seja alguma forma dela sentir algo. Eu sei que é meio louco de a gente conceber isso com a nossa mente, mas existe isso. Existem pessoas que querem se manter num lugar de vítima, mas não é sobre isso. É sobre eu entender o propósito maior e falar, eu não estou sofrendo por mim. Eu estou sofrendo por aquele que morreu por mim. Eu estou sofrendo por aquele que sofreu por mim. Eu estou sofrendo por aquele que é o santo e habitou em um corpo corruptível. Eu estou sofrendo por esse. Não é por nada mais. Então eu não acho prazer em sofrer por sofrer. Eu acho prazer quando eu entendo o propósito do sofrimento. Quando eu entendo que todo aquele preço pago tem um propósito eterno. Então, Jesus, o Filho de Deus, ele viveu entre nós e ele sofreu fisicamente também por amor a cada um de nós. O Pai tanto amou o mundo que deu o seu Filho. Então, até o pai, claro que também sofre, ele sente o ter que entregar o filho, que era coisa de maior valor. E depois ele entrega o Espírito Santo, por causa da obra do filho, a obediência do filho ao pai. Então, o Espírito de Deus pode ser enviado à terra e ficar na terra, não somente em Jesus, mas em todo aquele que cresce em Jesus, confessasse que ele era Senhor e Salvador e que então tivesse o Espírito Santo habitando em si. Então, isso é uma forma de sofrimento, por mais que talvez a gente não pense tanto, mas é um sofrimento. Se eu pensar, gente, um Deus santo escolheu habitar em mim, isso é uma forma de sofrimento. É uma forma dele se entregar por mim, não somente na cruz, mas todos os dias, porque ele habita dentro de mim. Jesus foi rejeitado, então. Ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi crucificado por mim e por você. Então, se ele viveu uma vida de entrega e de dor, como que nós esperamos viver uma vida sem entrega e sem dor? Sofrer é parte do pacote e sofrer é uma bênção do Senhor. E eu sei que talvez muitas pessoas vão falar assim, Júnior, você está ficando doida. Como que você afirma isso? 1 Pedro 4,14. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois. Ou seja, se você é insultado, se você é agredido, se você é perseguido pelo nome de Jesus, isso é uma boa-aventurança. Você olha isso como uma bênção do Senhor na sua vida.
Mas você precisa ter revelação. Tava, inclusive, recentemente aconselhando uma pessoa e eu falei, a grande questão não é nem só que você talvez não entenda a paternidade de Deus e por consequência entenda a sua filiação, mas você tem que entender quem você é no reino de Deus, porque a minha identidade é inabalável de filho, mas qual que é a minha unicidade no reino de Deus? O que eu sou chamado a fazer? Quando eu entendo para que eu tô aqui, quando eu entendo quem é a pessoa com quem Deus conta, olhando pra mim. Quando eu entendo quem que eu represento dentro do reino de Deus, aí eu falo, não para só na revelação de identidade. Para na revelação do meu chamado. E eu não tô falando isso daqui assim, Júnior, eu quero descobrir o meu chamado. Não tem a ver com isso, não. É você entender a responsabilidade de entender, de compreender, de ter a revelação de quem você é no jogo de tabuleiro de Deus aqui na Terra. Ou seja, você entender que você precisa buscar a revelação. Não é só... Eu sei que talvez, não sei se vai ficar tão claro isso. Mas não é só falar assim, eu quero descobrir meu chamado. Não. Não é só isso. Eu falar, cara, Deus conta comigo pra isso. Ele me vê assim. Sim, uma coisa é identidade com o filho, mas separa isso daqui, compartimentaliza. Agora outra coisa é, ele me vê como uma peça-chave no tabuleiro dele. Ele me vê como alguém necessário para expandir o seu reino. Ele me vê como alguém que ele pode entregar mais e mais talentos para que eu venha multiplicar. Agora que eu tô tendo a revelação de quem eu sou, no sentido de com quem ele conta na terra, meu Deus, agora eu tô entendendo tudo. Agora eu entendo que eu preciso sofrer, eu preciso passar por processos, eu preciso entender que as minhas escolhas não vão ser quaisquer escolhas. Eu tenho que tomar escolhas de acordo com a revelação do papel que eu tenho no reino de Deus. E isso significa sim sofrer. Não sei quando foi que a gente ensinou que não se sofreria. Isso é antibíblico. Falar que não vai se sofrer por Cristo, que não vai se sofrer pela causa do Evangelho. Cara, se você olhar o Evangelho, é tudo sofrimento. Só que existe uma alegria indizível, uma alegria não terrena na presença de Deus, uma alegria no cumprir esse papel crucial que Deus entrega a você, que Ele chama você a entender, a ter a revelação e abraçar e contar todo o custo e falar, vale a pena seguir a Cristo, vale a pena eu sofrer por Cristo, vale a pena eu abrir mão de tantas coisas por Cristo, eu entendendo, em primeiro lugar, que eu sou uma filha amada. Eu sempre falo isso aqui, amada, aceita, segura, suprida, ok? Essa é a minha identidade. Mas eu não entendo só que eu sou filha. Eu entendo que Deus conta comigo. E se Ele conta comigo, eu preciso saber pra que Ele conta. Eu preciso entender quanto que Ele conta comigo. Eu sou uma pessoa que Ele vai contar pra 1 talento, eu sou uma pessoa que Ele vai contar pra 20 talentos? Não sei, mas eu preciso ter a revelação de quantos talentos Ele quer colocar na minha mão. Porque no momento que eu entendo isso, eu falo, para eu segurar 1 talento, eu tenho que abrir mão disso. Para eu segurar 20 talentos, eu tenho que abrir mão disso. Então eu não vivo uma vida pautada por outras pessoas. Eu não vivo uma vida com parâmetro de outras pessoas. Eu não vivo uma vida que alguém fale assim, Júnia, você deve e não deve fazer isso. Tem pessoas que viram pra mim e falam assim, eu não concordo com tal e tal coisa que você faz, do seu ministério, talvez até que o seu marido faça, parará. E eu falo, é porque você não entende quem eu e meu marido somos no reino de Deus. E porque eu entendo isso, e eu não tô falando sobre ser mais ou menos especial, não tem nada a ver com isso. É a revelação do que eu sou, do que eu represento pro reino de Deus. Então, porque eu entendo isso, eu sei que eu vou ter que pagar um preço alto, vai ser um custo alto. Eu entendo, e eu não olho pra esse preço alto, e eu não fico ressentindo e falando, poxa vida, não queria que Deus contasse. Não. Eu entendo que, nossa, que coisa mais incrível, que privilégio é que Deus conta comigo, e que eu posso ter a revelação disso, e que eu posso então contar e entregar a minha vida inteira a Deus e sofrer no meu corpo por Ele, para que Ele venha fazer a sua vontade aqui na terra. Eu não sei se isso tá fazendo sentido pra você, mas é uma coisa que mexe muito dentro de mim e me faz querer sair desse episódio, inclusive parar de gravar agora pra eu poder fazer alguma coisa pra Deus, porque eu consigo ter mais revelação de quanto Ele conta comigo. E quando eu tenho a revelação de quanto Ele conta comigo, eu falo, vale todo o sacrifício que eu faço. Vale todo o sofrimento. Vale toda a autonegação. Eu me nego, porque inclusive
a gente tem que se negar. Você não deve se negar em favor de nenhuma outra pessoa, a não ser Cristo. Porque se você se negar por uma outra pessoa, você está desvalorizando quem você é. Mas quando você se nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Cristo, isso é de muito valor. E aí quando você se nega, você entende como que eu posso ser então um cônjuge adequado, como que eu posso ser uma mãe, um pai adequado, como que eu posso ser um filho e uma filha de acordo com a palavra de Deus, e como que eu posso me doar, porque eu estou aqui também para servir, eu estou aqui para servir o mundo, eu estou aqui para servir meu marido, servir meus filhos, servir minha igreja, servir a todos ao meu redor. Então, você quer ser líder? Você vai ser o maior servo. A Bíblia também fala isso. Nós temos que ter essa vida de servidão, assim como Jesus veio e foi o maior servo de todos, porque ele tinha o entendimento de para o que o Pai o havia enviado à terra. E isso é importantíssimo. E mais uma vez eu quero frisar, não tem a ver com comparar um talento com 20 talentos. Nada, absolutamente nada a ver com isso. Mas tem a ver com a revelação desse um talento, com a revelação dos 20 talentos, com a revelação dos 100 talentos. Porque você, presta atenção, dá um zoom aqui em mim. Você é totalmente responsável por multiplicar os talentos que Deus colocou na sua mão. E meu querido, minha querida, não adianta chegar no fim e falar para Jesus, eu te amei. Você tem que chegar no fim e falar, sim, eu te amei, eu fui fiel a ti, mas eu também fui fiel àquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos. E por isso que eu sofri pelo Senhor, seja lá como for esse sofrimento. Mas eu sofri para que eu multiplicasse aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, porque eu tinha responsabilidade. Ninguém vai multiplicar o talento que Jesus colocou na sua mão. Ninguém. Só você. Então, cabe a você ter a revelação do que significa esse multiplicar, do que significa fazer isso, e fazer isso com fidelidade ao Senhor, com maturidade, com sabedoria e com um coração que ama a presença e se entrega a Deus wholeheartedly, completo coração ali, mas também uma pessoa que fala, eu estou na presença de Deus, mas agora Senhor me envia a fazer algo. Eu pego as minhas mãos e eu vou atuar, eu vou agir, eu vou operar, eu vou obedecer, eu vou continuar as obras de Cristo. Eu entendo quem eu sou e eu entendo que eu tenho que estar na presença, mas eu também entendo a minha missão e por isso não importa o custo, não importa o sacrifício, não importa o preço, eu vou pagar o que for, porque afinal Jesus já pagou o máximo, o maior custo, o maior preço de todos. Ele foi para a cruz, morte de cruz. Em 3 dias ele venceu a morte, ele ressuscitou dos mortos, ele conquistou a autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra. Todo nome agora, todo joelho agora se dobra perante o Senhor Jesus, diante do nome do Senhor. Ele é que tem toda a autoridade. Então foi necessário esse lugar de 3 dias para conquistar isso. Então ele ressurgir dos mortos. Então a gente olha e fala assim, cara, quando foi que a gente parou de achar que sofrimento era privilégio? Sabe, eu não sei se é um ensinamento, eu não sei, esse ensinamento disfuncional do mundo que não se deve sofrer. Deve-se sim sofrer, só deve-se sofrer pela pessoa certa, Jesus. Então, sofrer pelo evangelho não é desgraça, é bem-aventurança. Sofrer pelo evangelho não é algo ruim. Sofrer pelo evangelho é o maior privilégio da nossa vida. E é tomar diariamente a nossa cruz, viver como se já tivéssemos morrido, para que então Cristo possa viver plenamente através de nós. Então, mais uma vez eu falo, não é sofrer por sofrer. Nós não buscamos a dor como fim nela mesma, mas nós buscamos viver essa vida sacrificial e encontrar a razão no sofrer, não porque eu estou sofrendo e eu acho legal sofrer, mas porque é o que eu posso fazer por Deus. É o que eu posso fazer por Jesus. E eu tô completamente comprometida e decidida em fazer Jesus conhecido aqui nessa terra. Custe o que custar. E eu fico tão feliz porque se eu for acordar todo dia e pensar, poxa, eu quero gravar um Júnior na Lata? Não, não quero gravar todo dia um Júnior na Lata. Ah, eu quero acordar todo dia e aparecer no YouTube? Não, não quero. Eu quero acordar todo dia e aparecer no Instagram? Não, não quero. Eu tenho vontade todo dia de pastorear? Não. Mas quando eu entendo as vidas que são alcançadas pelo meu autossacrifício, quando eu entendo que pessoas têm vindo a Cristo por causa desse podcast aqui,
Não importa se eu tô com vontade ou não. Não importa se me custa ou não, não importa nada. Eu vejo que tem um propósito e tem um propósito eterno. Então eu falo, conta comigo, Senhor. Com ou sem vontade, conta comigo. No dia que eu entendo por que eu tô fazendo isso e no dia que eu não entendo por que eu tô fazendo isso, continue contando comigo. Eu vou acordar e diariamente eu vou colocar a minha vida como uma entrega a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, no altar, para que Ele possa colocar o fogo dele em mim, descer o fogo dele em mim e fazer o que quiser comigo, fazer o que quiser com o meu corpo, fazer o que quiser com a minha voz, com as minhas palavras, fazer o que quiser com as minhas escolhas rendidas a Ele. Então é entender esse lugar de quando eu quero, quando eu não quero, quando eu tenho vontade, quando eu não tenho vontade, quando eu entendo, quando eu não entendo. Entrar nesse lugar de total submissão à vontade de Deus e entendendo que isso vai me custar não um pouco, mas vai me custar tudo. Absolutamente tudo. Só que o que é louco é que quanto mais eu me entrego a Deus, quanto mais eu me sacrifico por Ele, mais alegria eu tenho no propósito. Mais alegria eu tenho de viver. Porque se eu for olhar pra minha vida e falar assim, imagina, então, Júnia, você para de fazer tudo que você tá fazendo hoje, você desencana e, sei lá, se muda pra um outro lugar, começa a trabalhar com, sei lá, eu escrevo livros. Então vai escrever livro, vai vender livro, que não seja a ver com... E vai viver de dinheiro. Gente, eu ia falar assim, me leva hoje. Porque se eu for viver uma vida pra só esperar o dia que ela vai acabar, eu não quero. Eu vivo uma vida que é, cara, hoje é mais uma semente pra eternidade. Tudo vai valer a pena. Hoje é mais uma semente pra eternidade. Tudo vai valer a pena. Nos dias difíceis, nos vales pelos quais eu já passei, vales recentes, inclusive, vai valer a pena. Vai valer a pena, porque o nome de Deus vai continuar sendo conhecido, vai continuar sendo propagado, vai continuar sendo pregado, o evangelho vai continuar sendo ensinado, vai continuar sendo manifesto. Se depender de mim, nada vai parar. Nada vai parar. Eu não vou parar, ninguém vai parar. Então, eu olho e falo, esse entendimento é, que privilégio é eu poder entregar a minha vida no altar e falar, Senhor, faz com a minha vida o que o Senhor quiser. E, meus queridos, não tem como se viver uma vida nessa terra sem um corpo. Então, o corpo que é o seu veículo, o corpo que é o seu instrumento, o corpo que é o vaso, é o corpo onde você vai sentir dor também. É o corpo onde você vai sofrer. É o corpo onde você vai, às vezes, receber uma ofensa. E você vai poder escolher entre reter a ofensa ou colocar os pés da cruz. É esse corpo que você vai sentir fisicamente dores, talvez por uma perseguição e muitas vezes espancamento de cristãos por serem simplesmente cristãos, ou até você ser decapitado por você ser um cristão. É no seu corpo que você sente isso e é no seu corpo que você pode glorificar a Deus. Não só, uau, que lindo de pregar o evangelho, mas de, Senhor, custe o que custar. Se custar o meu corpo, que custe o meu corpo, mas eu entrego tudo. Porque o corpo que é o instrumento é o corpo que sente dor também, é o corpo que sofre. E assim, fisicamente, nós temos que contar com o fato de que fisicamente nós iremos sofrer. E até esse sofrimento físico, esse sofrimento emocional, eles são válidos, eles são maravilhosos, eles são um privilégio, porque há um propósito eterno e há um Deus eterno que te convida a fazer parte do seu sofrimento. E para mim não há privilégio maior do que fazer parte de tudo que Deus me chama a fazer parte e de tudo aquilo que Ele fez enquanto em terra. O nosso corpo é o altar de sacrifício, é o lugar onde nós sentimos tudo e é o lugar de onde as coisas vêm, porque o nosso espírito é guiado pelo Santo Espírito do Senhor. A nossa alma, então, ela vem e obedece e ela manda com que o corpo faça aquilo. Porque quem lê não é o seu espírito. Quem lê a Bíblia são os seus olhos físicos. Quem ouve a Bíblia são os seus ouvidos físicos. O seu corpo é o lugar que precisa ser colocado de fato como um escravo à missão do Senhor. E ser como escravo à missão do Senhor significa estar aberto para o sofrimento físico. Não só estar aberto para ser um vaso de transformação, para ser um veículo de transformação, mas para ser um lugar onde você vai dizer sim até para o sofrimento. E em Cristo, o corpo, ele deixa de ser o palco de uma dor qualquer. Esse palco de dor se torna então um altar de sacrifício. Jesus, ele ressignifica tudo.
onde ensinamentos do mundo te falam para abraçar a dor e se agarrar na dor, o que Cristo fala? Essa dor é genuína, ela é real, mas pega essa dor e coloca ela como um combustível no seu altar de sacrifício. Pega essa dor, entrega ela a Cristo e permita com que Cristo ressignifique e reverta isso para o bem. Não abrace a dor pela dor, não vá nessa falácia do mundo de simplesmente abraçar as suas emoções, não. Pegue as suas emoções, elas são válidas, mas submeta as suas emoções à cruz. Submeta as suas emoções à obediência de Cristo. Submeta as suas emoções à missão que Deus tem para você. Submeta as suas emoções à verdade da palavra de Deus. É só assim que as suas emoções vão fazer sentido. Por nenhuma outra razão, só nisso. E quando você submete, Deus ressignifica, Deus coloca aquilo como mais combustível para que a sua chama continue acesa e continue queimando e para que você venha ser, então, esse homem e essa mulher que são chamas vivas do Senhor no mundo e as pessoas queiram entender por que é que você queima tanto, por que é que você tem alegria em meio às chamas, por que é que você continua sorrindo, encontrando propósito no meio das dificuldades, porque você entendeu o propósito de cada dificuldade. Porque você entendeu que aquilo é uma oferta preciosa para o Senhor. Essa renúncia, essa cicatriz, essa lágrima, essa dor vem como uma oferta para o Senhor. Então, aquilo que o mundo muitas vezes pode chamar de loucura, nós simplesmente chamamos de uma alegria. Aquilo que o mundo chama de derrota, nós chamamos de vitória. Porque a lógica do reino de Deus, ela é inversa à lógica desse mundo. Quanto mais glória você der para Deus, quanto menos você retiver aquilo que é dele, mais ele se derrama em você, mais ele atua através de você. Enquanto o mundo fala, quanto mais você largar, menos você vai ter. Nós entendemos, quanto mais eu abro mão, mais Deus abençoa, mais Deus supre, mais Deus vem com provisão. E, por favor, não reduza essa minha fala de agora de forma alguma a finanças. Eu estou falando sobre provisão para a sua alma, provisão para o seu espírito. Eu estou falando sobre um alimento eterno. Eu estou falando sobre uma alegria incomparável. Eu estou falando sobre um propósito eterno. É sobre isso. Então, quanto mais eu abro mão, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me abro para Deus, mais Ele pode me usar. E mais vida eu vejo em mim. Porque eu creio que a vida em abundância é viver plenamente no chamado que Deus tem pra nós. E não é só um chamadinho dessas coisas aí de Instagram, de tipo assim, eu quero descobrir o meu chamado e o meu propósito. Deixa eu achar aqui uma aula no Instagram que me venda isso. Não! É sobre você ter a revelação do seu papel no reino de Deus. E quando você tem essa revelação de que você é um filho, mas você tem um papel dentro do reino, porque todo filho de um rei nessa terra tem responsabilidades. Tem coisas que tem que cumprir, tem coisas que tem que representar do seu pai. Então a gente tem que entender isso. Não é só que nós vamos ser filhinhos do rei e pronto, agora eu posso ir para o céu. Não, por ser filho do rei eu tenho tanta mais responsabilidade. Tenho tantas mais coisas que eu preciso fazer, mas eu preciso dessa revelação. Então sofrer por Cristo de forma alguma é um fracasso, mas é a fidelidade que você demonstra a Ele. E a marca daqueles que entendem o propósito da vida, ela não é o conforto. A marca desses que entendem o propósito para sua vida é ser obstinado pela missão. E você ser obstinado pela missão, obcecado por cumprir esse chamado, esse papel que Deus tem para você, não é você negligenciar nada. É você atuar em tudo aquilo que Ele te chama a atuar de uma forma exemplar, não perfeita. Não perfeita, não 100% equilibrada, mas de uma forma que busca esse equilíbrio, de uma forma a buscar uma excelência. E a excelência não é a perfeição que você vê em outros lugares. A excelência é o melhor que você pode fazer, com o melhor que você tem, com o melhor coração. Isso é excelência, é você juntar a beleza dos céus, a funcionalidade daquilo que você precisa fazer com as suas aptidões de agora e na dependência do Espírito Santo. É um combo assim, não é algo que o mundo pode te oferecer.
O mundo não consegue te oferecer excelência. O mundo consegue te oferecer pressão para a perfeição. Mas a excelência é só para quem tem revelação de quem se é no reino de Deus. E aí, por isso você fala, cara, eu tenho que ser mais excelente, eu tenho que aprender mais. Mas Deus não te põe uma pressão para você que recebeu 1 talento multiplicar 5. Não. Ele te põe uma responsabilidade de multiplicar 1. Depois você recebe 5, ele te põe uma responsabilidade de multiplicar 5. Ele não é um pai mau que vai te cobrar juros e algo rendendo daquilo que ele não te deu. Ele te exige responsabilidade com aquilo que ele te entregou. O sofrimento, então, é um caminho para a glória. Eu quero que você ou anote, ou memorize, ou abra em Segunda carta aos Coríntios 4,17. 2 Coríntios 4,17 fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando nós entendemos que a nossa tribulação, por mais que pareça o fim do mundo, cara, por mais que pareça, e eu entendo, tá? Por mais que pareça que o mundo acabou, que não existe mais o que possa ser feito, não existe mais o que se fazer. Por mais que seja uma dor absurda, quando eu tenho revelação da eternidade, eu falo, é leve e é momentânea. Ela não é tão pesada quanto ela aparenta ser. E ela não é eterna. Ela não é permanente. A tribulação que ele não nos disse que nós não teríamos. Nós passaríamos por aflições, mas ele estaria conosco. E ele fala, ela é leve e ela é momentânea, mas ela produz em nós um eterno peso. Aquilo que é leve e temporário produz em você algo pesado e eterno, que é o peso da glória do Senhor. Então eu entendo que o meu sofrimento é o caminho para eu entender e viver a eternidade rica, pesada, no bom sentido, da glória de Deus. Então, todos os meus sofrimentos, todos os meus sacrifícios, eles ficam tão pequenos em comparação à eternidade. E eu não estou falando aqui de uma pessoa que nunca sofreu e eu não quero comparar o tanto que eu sofri com o tanto que você sofreu. Eu acredito que Deus sabe o que cada um aguenta. Mas eu já passei por alguns bocados. E o que nos mantém fortes, levantando, continuando no propósito, é o entendimento daquilo que nós somos chamados a fazer. Não apenas da nossa identidade de filhos de Deus, mas o entendimento da nossa missão, do nosso papel, da nossa pecinha, quão importante é a nossa pecinha naquela peça de tabuleiro, naquela mesa de tabuleiro, de xadrez. Sabe, é isso que faz a diferença. É isso que faz alguém não ficar amargurado. Porque eu entendo o custo da entrega. Eu entendo a dificuldade que é. E eu, como uma mãe de 4 crianças no ministério que serve o seu marido como a coisa principal, eu entendo as dificuldades. Não é porque eu faço bastante coisa que não seja difícil para mim muitas vezes. Mas a minha leve e momentânea tribulação produz em mim um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. E é essa revelação que nós precisamos ter para de fato entender que é um privilégio e querer viver o privilégio de sofrer por Cristo. Porque é no nosso corpo que nós podemos sofrer por Ele. Não tem outro lugar para nós sofrermos por Deus a não ser no nosso próprio corpo. Então, com toda essa temporada, tantas coisas que a gente falou aqui, tantas coisas que eu abordei, eu quero que você entenda que esse é um convite de Cristo. Não somente para você partilhar com Ele da glória, da vitória, dos momentos bons, dos picos, mas para você compartilhar também da dor, do sofrimento, do vale, das acusações, da perseguição. É um convite que Jesus faz a mim e a você hoje, porque Ele não precisa de um evangelho raso. Ele não precisa de um evangelho que vai falar de teologia de prosperidade. Ele não precisa de um evangelho que vai mentir sobre as coisas que vão acontecer. Ele precisa que nós vivamos o evangelho pleno. E eu não estou falando aqui que eu tenho a revelação plena do evangelho, senão eu seria uma mentirosa e você deveria parar de assistir e ouvir esse podcast aqui agora e apagar tudo que você já aprendeu de mim. Eu não estou falando sobre isso. O que eu estou falando é que por mais que eu tenha
uma parcela do entendimento do que é a plenitude do evangelho e o meu irmão tem outra parcela e nós precisamos uns dos outros para entender de uma forma um pouco mais integral, que eu não creio nem que vamos chegar na plenitude do entendimento até o estágio de glorificação, mas eu preciso entender, Deus me chama a viver um evangelho que no mínimo segue as coisas explícitas da Bíblia, porque algumas coisas eu concordo que podem entrar em debate, algumas expressões, eu concordo, mas que o sofrer por Cristo e o entender que o evangelho não é isento de dor, isso é igual em qualquer vertente cristã. Isso é igual em qualquer entendimento de Bíblia. Isso não é algo de interpretação. Isso é parte para todo aquele que crê. Ou seja, nós precisamos voltar a pregar um evangelho, sim, de dor. A pregar um evangelho, sim, de sofrimento. Porque se eu não estiver disposta a sofrer por Cristo e a passar por dor por Ele, todo o resto que acontecer, eu vou culpar alguém pela dor e pelo sofrimento. Eu creio que é por isso que tantas pessoas acusam tantos pastores de abuso espiritual. E sim, você que é maduro, eu sei, eu entendo, existe sim abuso espiritual. Mas será que não tem muita coisa aí sendo falada de abuso espiritual porque foi ensinado um evangelho que não tem custo, que não tem preço, que não tem dor? Um evangelho utópico, de que não tem dia a dia, de que não tem escolha, de que não tem sacrifício? Quem é que acredita que vai acordar todo dia inspirado para fazer o que é chamado a fazer e em nenhum dia vai ficar com vontade de ficar na cama dormindo? Hoje de manhã tudo que eu queria era dormir. De verdade eu falei, gente, como eu queria dormir, mas eu tinha uma reunião que eu precisava estar presente. Eu falei, não é porque eu quero, não é porque eu tô com vontade, é porque eu sei que é o chamado de Deus para minha vida. Então, uma coisa tão pequena, mas assim, eu tô querendo ser sincera e verdadeira aqui de falar, definitivamente, não é todo dia que eu acordo com sangue nos olhos, não é todo dia que eu acordo inspirada, não é todo dia que eu acordo com a maior das vontades. Se eu for falar e pôr em contraponto os dias que eu acordo, yes, é isso, uau, vamos fazer e tal, e acordo com toda a energia do mundo para aquilo, vão ser muito menos do que os dias que eu acordo, tipo, eu tô só obedecendo, é isso. Mas eu não acordo e obedeço ressentindo a Deus. Eu acordo e obedeço entendendo que a minha obediência no dia que eu não tenho vontade é uma entrega a Deus, é um sacrifício a Deus. E nós precisamos voltar para esse evangelho, que é o único evangelho que foi pregado. Um evangelho de Marcos 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então os discípulos seguiram, largaram as suas redes, largaram as suas vidas e seguiram a Cristo, sem saber como iriam pagar as contas, como iriam comer, sem saber o que iriam fazer. E vou te falar uma coisa, eles viram um relance de quem era o Messias, mas Jesus estava começando a se apresentar. As fichas que aqueles discípulos colocaram no Jesus de Nazaré, eu não consigo nem... Eu fico pensando se eu faria o mesmo hoje, se eu teria o mesmo discernimento que eles. Aquele é o evangelho. De olhar e falar, cara, eu tenho um discernimento que o Senhor é quem o Senhor diz que é. E por isso eu vou entregar tudo, não uma parcela, mas eu vou entregar tudo. E vai me custar tudo. Eu vou sofrer, sim. Eu vou passar por muitas dificuldades, mas há tanto prazer nisso. Não um prazer momentâneo, não um prazer desse mundo, mas um prazer celestial. Por isso que você precisa ter uma mente celestial, uma mente espiritual, porque a sua mente carnal vai falar, não, você tá apanhando, mas não tem propósito. Não faz sentido sofrer. Você precisa de um pouco de alegria aqui, de felicidade, você precisa de um pouco de leveza, você precisa de saúde mental. Calma. Meus filhos falam assim, calma, Calabreso, calma, Calabreso. Mas calma aí, meu querido. Tranque, papi. O negócio é o seguinte, não é esse lugar que o mundo tá ensinando. Porque a sua mente carnal tá em luta com aquilo que o seu espírito quer fazer. E o seu espírito sabe que você deve se entregar sacrificialmente a Deus todos os dias, mas a sua mente carnal não quer. Por quê? Ninguém quer sofrer. Mas eu te digo, não há privilégio maior do que sofrer por Cristo. Mas você precisa de uma mente espiritual para que você possa sofrer por Ele e falar que seja na minha carne o sofrimento.
Que o Senhor venha a aniquilar todo o ego, que o Senhor venha a aniquilar tudo aquilo que ainda resta em mim e que eu encontre prazer e alegria no sofrer por Cristo, porque eu tenho uma mente espiritual que vê as coisas eternas, que acha valor nisso e que dia após dia continua escolhendo a obediência, continua se submetendo ao senhorio de Cristo, continua se colocando no altar para que ele venha descer o seu fogo e queimar, continua se posicionando ali e fala: Senhor, sonda-me e me conhece e veja se há em mim algum caminho mau. É esse lugar que nós precisamos entrar diariamente. E para isso vai te custar tudo, vai te custar o corpo. Porque você não consegue adorar a Deus se você não tiver o corpo. Você precisa adorá-lo no seu corpo. E é no seu corpo que também você vai experimentar a glorificação. Existe uma ressurreição corpórea, assim como Jesus teve o seu corpo glorificado, nós também teremos esse corpo glorificado e reinaremos em terra com ele, com esse corpo glorificado. Então, esse é o fechamento da nossa temporada de espírito, alma e corpo. Se você não estiver disposto a sofrer no seu corpo, não queira viver o evangelho, porque o evangelho vai demandar que você sofra também no corpo. Essa é a minha mensagem de esperança para você hoje. É o convite de Cristo para você se entregar, não só o seu espírito, não só o seu tempo devocional, mas o seu corpo físico, esmurrando e reduzindo como escravos do propósito de Deus para sua vida. Esse é o final da nossa temporada. Deus te abençoe. Tem link aqui embaixo para tudo daqui que você precisa saber. Tem Descendo em 31 de janeiro, tem o devocional da Mulher Real. Clica aqui para você comprar. Também tem o livro da Mulher Real. E nós nos vemos na próxima temporada. Compartilha, curta e comente para que nós saibamos aquilo que o Senhor fez em você durante essa temporada. Um beijo e Deus te abençoe.